A gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a porfiria hepática aguda, suas dificuldades diagnósticas, assim como o tratamento na fase aguda. Sou Cibele Franz, sou médica hepatologista do grupo de fígado, assim como professora da Unirio, da Clínica Médica Hepatologia. Estou aqui com a Amanda. Oi, prazer estar aqui. Sou Amanda Saavedra, sou médica hepatologista também, sou professora da Estácio Domed e a gente veio aqui falar sobre os desafios dessa doença, né, Cibele? Que dentro da seara das doenças raras sempre dão muita dúvida e realmente suscita muitos diagnósticos. Bom, em relação às porfirias, no geral, a gente tem que lembrar que é um grupo de distúrbios metabólicos relacionados à biossíntese do heme. Então, isso para tentar um pouquinho deixar isso mais na prática, no próximo slide a gente tem um esquema melhor sobre o assunto. Mas em relação à classificação, a gente tem algumas dificuldades e algumas diferenças. Pode dizer aí, Amanda, o que é que você acha? A gente tem alguns subtipos das porfirias hepáticas agudas, né? São 3 com herança autossômica dominante. Dentre elas, a gente tem a porfiria variegata, a porfiria intermitente aguda e a colpoporfiria hereditária e uma com herança autossômica recessiva, né, que é a associada à deficiência da ala desidratase. Bom, e dentro dessas porfirias que a gente está falando, são extremamente complexas, né? Mas a gente vai tentar aqui facilitar um pouco. A gente tem essa classificação em relação a onde a produção, né? Onde é o defeito da produção das porfirinas, assim como as manifestações. Então, no caso aqui, a gente vai focar só nas hepáticas agudas e deixar as cutâneas, com a apresentação cutânea exclusivamente para outro momento. Bom, em relação à etapa da biossíntese do heme, eu trouxe aqui um esquema para a gente facilitar um pouco mais. A gente começa lá com a glicina e com a succinilcolina sendo produzidas, né, organizadas dentro do fígado, e elas precisam de metabolização. Essa metabolização ela é usada num fluxo que envolve 9 genes, 8 substâncias que vão sendo metabolizadas e depois, então, produzidas em heme. Só que dentro dessa história, quando o heme ele tem uma depressão, uma quantidade menor, né, do heme ou um hipofuncionamento de alguma dessas enzimas, a gente tem, então, os erros relacionados e os sintomas relacionados à porfiria. Então, dentro dessa questão, né, Amanda, o que você, assim, a gente pode dizer em relação ao heme? Quando é que acontece? Por que acontece a redução dos do depósito, não é do depósito, né, da quantidade de heme? Sim, então, que vai estimular também o feedback negativo e acionar isso dentro do fígado a produzir um pouco mais de substâncias, como o porfirinogênio e o ácido deltaminolevolínico, gerando toda essa cascata de substâncias que se acumulam e são tóxicas. Sim, são alguns gatilhos, né, que podem induzir isso. Gatilhos são importantes a gente falar. A ingestão de álcool, infecções, e não necessariamente infecções hepáticas, né, infecções de qualquer sítio que geram uma sobrecarga. Hormônios e esteroides. Na mulher, né, tem a fase lútea, principalmente da menstruação, pode ser um gatilho para crise. Medicamentos que são metabolizados pelo citocromo P450, e aí quando a gente fala disso, são diversos, né, medicamentos, inclusive um deles é a dipirona, que é uma medicação extremamente comum na prática clínica, o paciente faz por conta própria mesmo, como o analgésico SOS, e pode ser o gatilho para induzir o acúmulo dessas substâncias tóxicas precursoras dessa biossíntese, né, e gerar crise da porfiria. E o paciente que é portador da mutação, desconhece que é portador, né? Nunca teve sintoma. Por exemplo, mulher jovem, então, você está me dizendo que a alteração menstrual, a alteração do ciclo menstrual, ela pode influenciar, né, e ser um gatilho. Então, talvez usar anticoncepcional seria uma boa para essa paciente? Não, porque a gente sabe que o próprio anticoncepcional pode ser um gatilho, né? Exatamente. Então, talvez a gente tenha esses problemas. São muitos, né, gatilhos. E uma coisa também importante que é relativamente comum é uma dieta hipocalórica, né? Uma dieta hipocalórica, a gente vê que cada vez mais pessoas preocupadas em fazer dieta também pode ser um gatilho importante para esse acúmulo dos precursores tóxicos. Então, os jejuns intermitentes podem ser um gatilho. Jejuns intermitentes que desencadeiam, então, um quadro clínico que a gente está ilustrando agora com esse slide, onde a gente tem uma composição, a maior parte dos pacientes em crise apresentam dor abdominal e esses outros sintomas que a gente já vai falar um pouquinho mais, associado a algumas outras coisas, mas a dor abdominal acaba sendo um pouco mais característica. Exatamente. E aí a gente tem algumas características interessantes quando esse paciente tem. Como é que seriam elas? A dor abdominal classicamente é difusa, mas a gente vê na prática clínica que às vezes aparece como uma lombalgia. E aí, quando aparece uma lombalgia, vai remeter ao diagnóstico de cólica renal. Outros pacientes manifestam com uma dor em abdômen superior.
e aí remetem um diagnóstico de cólica biliar. E é comum a gente falar que o paciente com porfiria, quando descobre, já está sem vesícula, né? Porque já foi submetido a algum procedimento pensando num diagnóstico que não era a causa, de fato, da dor abdominal dele. Até porque a dor pode ser assim, né? Ela pode ser lenta, e assim, não ter tanta intensidade e ser intermitente nesse sentido. Exatamente. Porque Né? existe uma variabilidade muito grande. Apesar de ser intensa e difusa na maioria das vezes, ela pode ter suas particularidades e aí faz com que o diagnóstico apareça outras causas que são mais comuns na prática clínica, acaba que a gente fica querendo botar a culpa na vesícula, a culpa no rim. E outra coisa que chama muita atenção para nós médicos é que é uma dor muito intensa e o exame físico ele é pobre, né? E esse diagnóstico diferencial que eu vou mencionar agora também é muito importante, que a gente sempre aprende na faculdade, né? Dor abdominal intensa, sem alteração do exame físico, pensar em isquemia mesentérica. Porém, porfiria também tem que ser uma possibilidade, né? Ele é um grande imitador. Eu aprendi isso com geneticistas e é verdade. A porfiria acaba se encaixando com vários diagnósticos diferenciais, como a endometriose também, até porque piora no ciclo menstrual, mas de uma forma geral, teoricamente ela melhora com o uso de anticoncepcional e no caso da porfiria não vai melhorar e talvez até piore e cause a crise. Isso também pode ser um bom start da gente lembrar. Sim. Bom, náusea, constipação, né, acentuada, convulsão. 16% dos pacientes podem abrir o quadro já com convulsão, crise convulsiva, mesmo assintomáticos previamente. E o pior, se depois eles evoluem com doença neurológica, com algum sintoma neurológico como paralisia e fraqueza, aí a gente pensa, opa, talvez o diagnóstico seja até um pouco mais tardio, Sim. mas já acende para alguma coisa. Bom, a gente já fala também da hiponatremia, né? Eu acho que eu acabei me adiantando, mas é só para a gente lembrar que o paciente numa crise, é muito frequente, não são todos, obviamente, mas numa crise o paciente pode apresentar hiponatremia. Exatamente. Né? Eu acho que a grande questão, conhecendo a doença, é, diante de uma dor abdominal, é claro que a gente vai pensar nas causas mais comuns, mas você vai pedir um sódio, você vai perguntar se tem recorrência da dor, porque isso é extremamente relevante, se tem história familiar. Aspecto da urina, né, que a gente vai falar que pode mudar de coloração, e às vezes é uma dor que sempre vem com uma alteração da urina que nunca foi valorizada. Já tratou infecções urinárias de repetição. A infecção urinária pode ser o gatilho da crise, e essa crise ser bem tratada, se a infecção ser bem tratada, é a crise perpetuar. Né? Exatamente. Então, uma infecção urinária está aí para isso. Bom, e aí o que as pessoas acabam fazendo? Ah, não, a gente assistiu a aula, a gente sabe, a gente fica preocupado, pode ser que seja porfiria meu paciente, e eu faço o quê? Que exame de sangue que eu coleto? Normalmente, exame de sangue nenhum, a gente não tem marcador, infelizmente. O sódio ajuda, né? Às vezes o magnésio também ajuda, dá uma dica, mas o exame de urina, sim. Então, os exames que a gente tem que colorem, né, são substâncias que vão se acumulando e colorem a urina, são ácido delta-aminolevulínico e o porfibrinogênio. Há muita crítica em relação ao porfibrinogênio qualitativo. Isso existe. Mas, às vezes, é o mais rápido e mais fácil acesso. Então, por isso o alerta, né? Que a gente pode dar. Exatamente, porque se a gente for esperar a urina de 24 horas, que teoricamente é como a gente deve identificar essas substâncias na urina, a gente pode retardar o diagnóstico e o tratamento. E o início do tratamento precoce, né, ele muda a história natural do paciente, evita o desfecho. Né? Então, se a gente tem uma alta suspeição clínica, baseada nas manifestações que a gente falou, associada a um PBG, que é o porfibrinogênio qualitativo positivo, a gente já está indicado a iniciar o tratamento. Né? Porque se a gente espera a urina de 24 horas, a gente pode acabar colocando o paciente em risco. Isso. Né? Até a gente estava observando, assim, dentro da casuística, já existem casuísticas de alterações de literatura neurológica, que eles falam que 12%, 18% dos pacientes só alteram a urina. Essa casuística que eu coloquei foi da bibliografia de hepatologista, então, de qualquer maneira, ilustra como a ausência de urina escura não quer dizer que não seja porfiria. E também o que eles já falam, e inclusive nos livros, né, os bons livros de clínica médica, é tentar não atrasar esse início de tratamento. Se o quadro clínico é muito sugestivo, se você já conseguiu excluir um monte de coisas relacionadas àquela dor, àquela sintomatologia, e você tem um PBG, por exemplo, um PBG positivo, vai andando com um quantitativo, mas de certa maneira a gente pode pensar em começar o tratamento, que vai do simples para o complexo. Até porque o tratamento, né, inclui a gente fazer... na verdade, o objetivo desse tratamento é você diminuir o estímulo à enzima que está desencadeando o aumento dessas substâncias tóxicas, que é a alacintase 1. E o início tem que ser uma terapia com glicose. Então, o objetivo é a gente fazer 400 gramas de glicose dia no paciente, com glicose hipertônica, e é algo que é relativamente fácil da gente fazer na prática. Fácil, barato. Né? E tem tudo quanto é lugar. Exatamente. Então, nas primeiras 24 horas, deu o PBG positivo, a gente já pode começar a fazer
aguardando esse resultado de 24 horas para não gerar risco para o paciente. E às vezes pode cortar a crise, principalmente se for inicial. Então, a ideia é essa. Até porque a gente sabe que dentro da crise da fase aguda, a gente precisa também fazer o quê? Melhorar os aportes de EM. Então, a gente tem como, né, dar externamente, na exógena, a emina. Então, essa emina venosa, dentro do aparato todo hospitalar, essa emina venosa, ela vai cortar esse feedback negativo, vai parar de estimular a enzima a produzir tantas coisas. E para esse preparo, inclusive em bula, eles falam fazer a glicose hipertônica antes, até para você esperar de uma forma mais confortável com o paciente sendo tratado. Claro. E junto com isso, a gente precisa pelo menos abrir, né? A internet tem vários sites sobre isso, sobre as medicações que a gente tem que evitar na crise. Sim. É impossível a gente decorar todos. Mas a dipirona é uma delas. Fenitoína, muitas vezes o paciente chega convulsionando, então fenitoína é super proibido em relação a esse tipo de coisa. Então, a maioria dos anticonvulsivantes são complexos e pioram mais a crise. Então, talvez ajude aí os pacientes que... É essencial isso, né? Porque não adianta a gente fazer o que tem, de fato, o tratamento, instituir o tratamento e manter o que pode ser a causa dessa crise. Então, os gatilhos medicamentosos. E a dose da emina, no caso aqui no Brasil, a gente tem liberado, é o Pan-Imatin, é de 3 a 4 miligramas quilo dia, não passando de 6 miligramas por quilo dia. Então, a gente não pode ultrapassar. Caso vá fazer de 12 em 12 horas, a gente tem que respeitar essa dose. Durante 3 a 14 dias. O normal que a gente começa a ver realmente uma resposta clínica de 3, 4, 5 dias. O paciente começa a ter melhora dos níveis, né, de ALI-PBG. A gente vai continuar colhendo, nem que o resultado normalmente demora, mas é uma coisa importante da gente registrar, assim como às vezes também sintoma clínico. Então, assim, já vi paciente que estava evoluindo com uma paralisia importante, que provavelmente ia ser entubado em 1 ou 2 dias, assim, do jeito que a coisa evoluía, e conseguiu a emina, então, antes disso acontecer, e evitou-se uma intubação. Então, já é uma coisa mudou importante. O desfecho do paciente. Né? E sobre os cuidados da medicação? A gente tem que tomar cuidado em relação à terapia com glicose, que idealmente, como a gente falou no início, é a glicose 50%, que é a mais concentrada. Por quê? Esse paciente já provavelmente tem hiponatremia. Se você fizer a reposição com uma solução que pode piorar o quadro de hiponatremia, a gente pode estar causando dano para o paciente. Então, sempre que disponível, obviamente, né, a gente tem que priorizar fazer essa reposição com glicose 50%. Não é proibitivo. Então, a gente fecha aqui. Isso. Não é para a gente não fazer. Sim, é para a gente fazer glicose cuidando. Isso, ficando de olho. E em relação à sobrecarga férrica, em relação ao uso da emina, a gente vai acompanhar, mas também não é tão comum assim, né? Não é tão comum, mas a gente tem que saber que tem um teto dos 6 miligramas por quilo, respeitando a bula e também a liberação. Eu gostei muito desse artigo que eu assisti de uma aula de um geneticista, e aí consegui fazer mais ou menos essa adaptação, que eu acho que é mais ilustrativo em relação à jornada do paciente com porfiria intermitente aguda. Esse é um dos subtipos da hepática aguda. Sim. Onde ela mostra que talvez durante a vida toda os sintomas foram leves ou mais ou menos, e aí era uma endometriose, né? Era uma cólica biliar, era alguma coisa. E aí, em algum momento, com fator precipitante, de 3 a 21 dias, o paciente cai ali na mão do clínico, do emergencista, né? Do cirurgião geral, porque muitas vezes pode ser diagnosticado como apendicite aguda. A gente já teve pacientes assim, fizeram uma laparotomia, no final das contas, né? Não era apendicite, mas parecia. Uma dor abdominal acentuada, algumas alterações neurológicas ou psiquiátricas, e aquilo ali some, né? Melhora-se, a crise resolve-se. Então, depois disso, o paciente tem uma certa progressão, ele pode apresentar outras crises, e dali ele sempre vai ter, assim, parece, a sensação que a gente dá é que o paciente nunca fica 100%. Sim. Toda vez que ele tem uma crise, ele sai, e aí, assim, não tratada, ele vai sempre passar com uma sequela um pouco maior, uma sensibilidade maior. Talvez a ideia desse slide é exatamente essa, a gente entender que se a gente não trata e não vê essas crises acontecerem, as sequelas vão se acumulando. Sim. E o nome é porfiria hepática aguda, a gente tem que falar exatamente isso, né? Que existem, sim, sintomas crônicos e existe, sim, complicações que o paciente pode conviver para a vida, e se a gente não faz o diagnóstico, é aí que elas vão acontecer. Verdade. Ela pode ser uma crônica agudizada. Exatamente. Uma aguda que cronificou. Bom, dentro das conclusões, então, a gente lembra que a porfiria realmente é uma doença que mimetiza um monte de coisa, principalmente dentro da área da hepatologia, da gastroenterologia clínica, enfim, até da parte neurológica e psiquiátrica, porque pode começar só com esses sintomas. E dentro disso, a gente tem os nossos red flags, seriam a dor abdominal mais alguma coisa. Principalmente a dor abdominal, que a gente investigou de uma forma correta e não chegou a alguma conclusão, principalmente aquelas psicossomáticas ou o paciente com algumas alterações, histórias familiares.
Eu acho que a ideia seria essa. Exatamente. E acho que lembrar sempre de perguntar a recorrência da dor, né? Porque eu acho que isso é uma questão que falta, que é uma coisa simples, a gente nem está falando de exame, e você vê que o paciente já convive com essa dor durante muitos anos, e também acho que deve ser encarado como sinal de alerta nesse sentido. É verdade. Até alguma grande crise, e aí a gente acaba vendo como é que o paciente está. Exatamente. Então, obrigada. Obrigada, gente.